Olá, irmãos, bom dia de novo. Agora gravando. Ontem a gente teve encontro de casais, né? Eu acho que quase todo mundo estava. André eu vi, a Júlia eu vi, ótimo. Não, o João ainda não também, né, João? Se Deus quiser, estará em breve. Se quiser. Cadê o play já? Tá gravando já. Também. E hoje é a nossa última aula, né? Da classe de depressão e conflitos humanos. Eu particularmente achei uma aula, um curso, né, uma classe muito boa. Eu aprendi muito e tive a oportunidade de meditar sobre muitas questões e espero que tenha sido muito importante para vocês também, tá? E a nossa aula de hoje é lidando com o passado biblicamente. A gente vai falar sobre o passado e pensando principalmente, irmãos, no efeito que o passado tem sobre nossas vidas hoje, tá? A gente vê muitas pessoas não apenas reclamando, né? Mas dizendo e declarando que tudo de errado que elas fazem hoje, tudo de ruim que acontece com elas hoje é por causa do passado, e aí esse peso acaba exercendo um papel muito grande nos conflitos que as pessoas passam diariamente, né? Então as pessoas, muitas são levadas a um quadro de depreciação por causa dos sofrimentos do passado, e muitas vezes elas deixam com que isso determine tudo que elas fazem hoje, todo o sofrimento delas. E hoje a gente vai refletir sobre se isso é a verdade, né? Se isso é o que Deus deseja para nossas vidas, se o passado tem realmente todo esse papel de determinar a nossa vida, e se não, como que a gente precisa lidar com ele, beleza? Para a gente começar, eu coloquei essa afirmação aqui, dizendo que o passado é muitas vezes o grande vilão da vida das pessoas, né? Então muitas pessoas dizem que o passado é o grande vilão da vida dela, é o passado que trabalhou contra ela a vida dela toda para fazer com que ela seja triste como ela é hoje, para fazer com que ela tenha os problemas que ela tem hoje, né? Então a pessoa atribui tudo de ruim que ela é e que se passa com ela hoje, que ela faz ao passado, como se o passado fosse aquele ente que trabalhou a vida toda contra ela, né? E a partir daí ela então começa a entender que ela não tem responsabilidade em relação ao que ela faz, em relação ao que acontece com ela, porque tudo é culpa do passado. E passado aqui, irmãos, entendam como aquilo que aconteceu, tá? Como eventos, um conjunto de eventos que aconteceu com aquela pessoa, enfim. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a Bíblia, as Escrituras, elas concordam com esse determinismo? Vocês acham que a Bíblia nos diz que o passado determina o nosso presente? Mais alguém? Exatamente, também acho que não. É sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, né? A gente vai entender que o passado não pode, não deve determinar, né, o nosso presente. E além disso a gente vai entender, bom, mas eu tenho esse passado, eu tive problemas no meu passado, eu tenho situações que aconteceram comigo, ou situações que eu mesmo causei no meu passado, e talvez eu não esteja sabendo lidar com isso. Tá? O que as Escrituras nos ensinam a respeito disso? Tá? E aí, para a gente começar, eu queria convidar vocês a pensarem num quadro, né, numa imagem, para a gente começar a entender para onde que a gente vai nessa nossa aula. Eu acho que todo mundo aqui já atolou um carro na lama, né? Eu já vi um carro atolado na lama uma vez, e a imagem é justamente aquela, né? O motorista está lá, ele fica acelerando para o carro tentar sair do lugar, né? Sair daquela lama, e as rodas ficam girando e o carro não sai do lugar, né? Então aí a gente precisa ir lá, precisa empurrar, a gente empurra e não consegue, a gente faz força e o carro fica acelerando, e tem aquele barulho, né, dos pneus do carro girando. E para muitas pessoas, e talvez para alguns de nós aqui, em maior ou menor medida, a gente esteja passando por uma situação parecida com relação ao nosso passado. Às vezes você se sente como se tivesse atolado em uma lama, né, que envolve ali tudo aquilo de ruim que aconteceu no seu passado, e você está ali atolado, afundado em meio a todo aquele sofrimento.
sabe? Você se sente como se você não conseguisse fazer nada para sair daquele sofrimento, né? Você está afundado num lamaçal de dor, de sofrimento por causa de tudo aquilo que aconteceu com você, tá? Então é isso que a gente quer tratar aqui hoje. Só que não é só isso, né? A gente está falando de dor e sofrimento, só que o nosso passado muitas vezes ele envolve o pecado também. Ele envolve o pecado nosso, pecado que a gente cometeu e que por causa de uma primeira vez que você cometeu aquele pecado, talvez hoje você seja escravo desse pecado. Se você pudesse voltar no passado e deixar de cometer aquele pecado naquela primeira vez, talvez hoje você não estaria nessa situação de luta contra esse pecado, tá? Então o nosso passado aqui hoje vai envolver isso também. E assim como um carro que fica acelerando ali e não consegue se livrar daquele buraco de lama, às vezes você pode estar assim com o seu pecado também. Você age com todas as suas forças, mas de repente você percebe que você caiu de novo naquele mesmo pecado e você não conseguiu se libertar, sabe? Tudo isso também por causa do seu passado, né? Você está ali atolado num buraco de dor e sofrimento por causa de tudo aquilo que você viveu, todo aquele sofrimento que você teve, você fica se remoendo e sofrendo por aquilo ainda hoje, ou às vezes você está aí se esforçando ao máximo para tentar se libertar de um pecado que começou lá atrás, lá no seu passado, tá? E talvez você ouça, né, o som dos pneus girando na sua vida nesse momento que eu falo isso, tá? E é sobre isso que eu quero tratar hoje. Como que a gente lida então com todo esse problema? O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu coloquei até esse versículo aqui para que vocês possam meditar, e diz o seguinte, né, 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Irmãos, o primeiro ponto é que você não precisa estar atolado em toda essa dor e sofrimento, independentemente de qual seja o seu passado. Hoje, pela graça de Deus, né, manifesta em Jesus Cristo, nós podemos ser consolados por Deus. Deus, Ele é um Deus de consolação. É o Deus que te consola no meio do seu sofrimento. Você não precisa ficar voltando e sofrendo tudo que aconteceu no seu passado. Você não precisa disso porque você tem Deus. Ele está aqui dizendo: eu estou aqui para, entre outras coisas, consolar você. Então, pela graça de Deus, nós podemos encontrar consolo nesse Deus que é infinito em amor, infinito em misericórdia. E isso, irmãos, não importa. Não importa qual foi o seu passado. Não importa qual foi o nível do seu sofrimento. Todos nós podemos encontrar consolo em Deus. E o segundo ponto é também em 1 Coríntios, né, capítulo 6, versículo 9 ao 11, onde Paulo diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? E aí ele começa uma lista de pecados. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui ele fala um monte de pecados, né? Englobando ali tudo quanto é tipo de coisa ruim que a gente pode fazer na nossa vida. E aí depois ele diz: alguns de vocês eram assim, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Irmãos, não importa qual foi seu pecado no passado, não importa qual o pecado com o qual você luta hoje. Saiba que você é santo, você foi santificado por Deus. E esse pecado que você cometeu no passado e que você hoje luta para se livrar dele, para não cometer mais, ou que fica te atormentando, isso não define a sua identidade. Você não é a pessoa que cometeu aquele pecado, você não é a pessoa que comete esse pecado. Você é santo, lavado por Deus, graças ao sangue de Jesus Cristo vertido naquela cruz por você. E ainda que você peque, Deus continua te amando, tá? Aquilo não é quem você é. Você é servo de Deus, você é salvo por Cristo, você é santificado pelo Espírito dele, tá? Aquele pecado não define quem você é. Você precisa lutar contra ele, você precisa pedir ajuda de Deus nessa luta, mas aquilo não define quem você é. Amém? E aí com isso, irmãos,
o apelo que eu faço aqui nessa primeira parte é esse, que a gente possa se mover daquela primeira situação de estou atolado em minha dor para eu encontrei consolação em Deus, e que a gente possa se mover de fiz de novo, caí de novo naquele mesmo pecado, ou eu sou aquele pecador. Para alguns de vocês eram assim, aquilo faz parte do seu passado, mas quem você é hoje é a identidade que Deus deu a você, que é de santo, tá? Lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? O primeiro ponto aqui então é: movam-se, ou entendam que vocês podem se mover, e eu também, né? Preciso entender que eu também posso me mover, eu não preciso ficar como aquele carro atolado ali naquela lama de dor e sofrimento, me esforçando sem conseguir ir para lugar nenhum. A gente consegue se mover, a gente consegue encontrar consolo em Deus e consegue entender que nós somos santos, tá? E que Ele tem poder para nos limpar de todo pecado e nos libertar disso. Amém? E aí, irmãos, a gente vai caminhando, chegar então em um outro problema que a gente precisa tratar também, que é o seguinte: qual então que é o papel que o meu passado desempenha no meu futuro? Tá? O que as escrituras nos dizem sobre o papel do meu passado, né? E a gente vai encontrar geralmente dois extremos, né? Algumas pessoas vão dizer que o passado não é nada, que o passado não importa, que nada do que aconteceu no meu passado tem influência nenhuma no meu dia hoje e eu não preciso pensar em nada a respeito do meu passado, sabe? Aquilo, nada do meu passado não importa e aquilo não tem relevância nenhuma para o meu dia a dia hoje e eu não preciso perder meu tempo pensando com isso. Será que isso é verdade? É isso que a gente precisa entender. E o outro extremo é o contrário, né? O passado é tudo. Tá? Eu vivo em função do meu passado. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu faço hoje é porque no passado aconteceu isso, é porque no passado aconteceu aquilo. E eu vivo mais tempo no meu passado do que no presente. Será que é essa a abordagem que a Bíblia nos diz? Né? Eu imagino que vocês já devem imaginar também, né? Mas não. Né? Nenhum desses dois extremos é saudável quando a gente analisa as Escrituras e analisa o que Deus quer a respeito de como eu lido com o meu passado, tá? E aí, primeiro, a gente vai buscar um ponto de moderação, tá? Do meio termo. E a primeira coisa que a gente precisa entender em alguns aspectos, o passado deve ser esquecido. Eu já falei um pouco, né, de algumas questões que a gente precisa esquecer, né, que a gente não pode se deixar influenciar aqui pelo nosso passado, e em alguns aspectos isso permanece, tá? Então existem situações do meu passado que eu não preciso ficar me lembrando e que eu não devo ficar meditando, enfim, tá? Então tem aspectos que eu preciso esquecer. Eu usei essa palavra esquecer porque é o termo que Paulo usa aqui nesse texto, né? Filipenses capítulo 3, versículos de 4 a 7 e do 13 ao 14. Consegue ler, João? É verdade. Lê com voz tipo a do Office. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Peraí, só um pouquinho. Vocês entenderam o que Paulo está falando aqui? Ele está falando um monte de coisas tidas como boas, né? Ele está falando de boas obras. Ele está falando tudo aquilo que ele era no passado, né? Olha, eu fui uma pessoa boa, eu era hebreu, eu era fariseu, né? Um conhecedor profundo da lei e se ele fosse analisado pelos judeus ali daquela época, eles iam chegar à conclusão que ele era irrepreensível, era uma pessoa que era exemplo para todos ali naquela região, né? E aí, lá no versículo 13, o que ele fala a respeito desse passado dele? Pode ver. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém.
ele olha para aquele passado bom, aquele passado onde ele era um exemplo para as pessoas, aquele passado de boas obras, e ele simplesmente esquece. Ele olha para aquilo e fala: olha, isso não importa, eu me esqueço daquilo, me esqueço de tudo aquilo que eu era, de tudo aquilo que eu fiz de bom antes de ser salvo por Jesus, e prossigo para o alvo, que é Cristo. Aqui, Paulo ele quer nos mostrar que aquilo de bom que ele fez no passado não importa para fins de salvação ou até de aceitação diante de Deus. Ele pega tudo aquilo, todas aquelas boas obras, simplesmente esquece e fala: olha, eu não preciso perder meu tempo pensando nisso, porque não é aquilo que me fez ser salvo por Deus. Não é aquilo que fez com que eu alcançasse um favor diante de Deus. Aqui ele está nos mostrando o que a gente precisa pensar para não sermos levados para o pecado de orgulho, de soberba, tá? Porque está nos mostrando que aquilo simplesmente não importa, tá? Então, se você tem alguma dificuldade com relação ao orgulho, né? Pensando que você é uma pessoa especial por causa de tudo de bom que você fez no passado, o conselho de Paulo hoje é: esqueça-se disso. Esqueça, porque isso não importa. Você é salvo por Deus não por causa do que você fez, não porque você foi uma excelente pessoa no seu passado. Não, você é salvo por Deus porque Ele quis te salvar. Você é aceito por Deus porque Ele quis te aceitar, independentemente do bem que você fez no passado e independentemente do mal que você fez no passado também. O que nos torna salvos e santos diante de Deus é a graça dele, não é aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós potencialmente podemos fazer. Mas o passado, ele também tem o seu valor. A gente não pode esquecer de tudo que aconteceu no passado. O nosso passado importa, tá? O nosso passado, ele, em alguns aspectos, ele é relevante e a gente precisa olhar para ele e meditar a respeito dele também, tá? E aqui eu coloquei no versículo de 2 Coríntios, do mesmo Paulo, o mesmo Paulo que se esqueceu daquelas coisas, ele também nos escreve 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. E olha o que ele fala aqui: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo escreve isso daqui justamente depois de ter falado do espinho na carne, né? E lembrando, né, ele fala do espinho da carne e pede para que Deus retire esse espinho por 3 vezes, né? E Deus diz: a minha graça te basta. E aí depois ele escreve isso. O que ele está falando aqui? Ele sente prazer nas angústias que ele já passou, ele sente prazer nas perseguições e em todos os sofrimentos que ele teve, por amor de Cristo, tá? Então o passado, ele é importante. Aqui eu coloquei um aspecto só, né, mas é só para a gente fazer esse contraponto. As perseguições que Paulo sofreu no passado, as aflições e todas as angústias que ele sofreu, hoje ele mesmo escreve, dizendo que ele encontra prazer em tudo isso. Irmãos, isso não é fácil, né? Eu já falei aqui, todos nós passamos por sofrimentos de diversos níveis, das diversas formas, mas a gente precisa se esforçar para olhar para essas coisas ruins que aconteceram com nós e encontrar de alguma forma prazer nisso, sabe? Isso não é fácil, né? Todos nós passamos por sofrimentos, todos nós temos nossas lutas, mas assim como Paulo, se a gente tem uma mente verdadeiramente guiada pela palavra de Deus e transformada pelo agir do Espírito Santo, a gente precisa olhar para isso e encontrar o propósito de Deus em tudo aquilo, sabe? Encontrar a graça de Deus em meio àquele sofrimento. E mais uma vez, irmãos, não é fácil, mas a gente precisa ter nossa mente voltada para essa direção, tá? Assim como Paulo nos deixou aqui como exemplo, tá? E então, considerando que o passado, ele em alguns aspectos precisa ser esquecido e em outros ele precisa ser lembrado, né? Só uma coisa que eu comentei: a maior parte do que eu estou falando aqui eu retirei desse livro, tá? Que é o livro que eu usei como base para preparar, depois eu vou indicar para os irmãos também, mas chama Colocando o Seu Passado no Devido Lugar, tá? E essa abordagem aqui é ele que traz. Então, irmãos, considerando que o passado ele tem certa importância
mas ele também em alguns aspectos precisa ser esquecido, a gente vai entender que o passado ele pode ser seu pior amigo, seu pior inimigo, né? E ele pode ser também seu melhor amigo, dependendo de como você lida com as situações que aconteceram com você ou com aquilo que você fez no seu passado, tá? E aqui só a título exemplificativo também, o autor ele nos diz, né? E eu concordo com ele que seu passado pode ser um dos seus piores inimigos. Em algumas situações, né, como essa que você colocou aqui no livro, ele traz até mais algumas outras, mas quando você tem questões não respondidas, e esse é um dos talvez que eu acho mais importante para a gente meditar aqui hoje, que é o seguinte, a gente passa por sofrimento, né? Eu falei bastante disso, né? A gente falou bastante disso ao longo desse curso, e eu vou fazer uma pergunta difícil agora. Onde está Deus quando a gente passa por todo esse sofrimento? Não é uma pergunta retórica, quero que alguém responda. Quando você sofreu, ou quando as pessoas sofreram, por que Deus permitiu tudo isso? Ou por que Deus causou tudo isso? Né? Ou onde ele estava? Será que ele não viu? Alguém tem alguma coisa para responder? Ele está no controle de todas as coisas, embora ele permita para que o homem siga o controle dele. Ele sabe o que é certo e o que é errado. O que ele está fazendo, se é certo ou se é errado. O que é correto, ele conhece pela palavra. Então, se eu devo seguir a palavra, as coisas que são erradas eu tenho que deixar para trás. Eles que novas coisas se fizeram. Mas a gente tem que fazer o máximo possível para seguir esse caminho que Deus nos traça na vida da gente. É difícil, uns obstáculos, muitas coisas, mas nada é impossível para Deus. A gente tem que ter uma consciência do que o caminho quem segue é Ele. Né? O meu pai que veio com a minha mãe que veio da cozinha, veio da sala, está ligando a fazer isso. Não, espera aí, está mandando errado, eu não vou fazer o que é errado. Sim, isso aí. Às vezes a gente sofre por consequências dos nossos próprios erros, né? Eu agi em desacordo com a vontade de Deus, né? E Deus nos diz isso, né? Nos ensina que os nossos pecados geram consequências, né? E quando eu sofro, mas não foi culpa minha, quando eu sofro um acidente, quando eu passo por uma enfermidade, né? Aquilo que eu não fiz nada para causar aquilo, né? Onde que estava Deus nessa situação? Alguém já pensou sobre isso? Alguém já questionou Deus sobre isso? E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: será que a gente deveria questionar Deus sobre isso? Quando eu passo por um sofrimento muito grande, que não foi culpa minha, eu não fiz nada para merecer ou para causar aquilo, e mesmo assim passei por esse sofrimento tão grande, e não só eu, mas outras pessoas também, né? Eu também sofro quando eu vejo maldade contra outras pessoas. Você vem me questiona para o Senhor, aonde ele estou errando? Deus está errando em alguma coisa aí que não está correto ainda. A gente erra. Seguindo o que é correto, a gente lógico tem erro, faz tudo. Mas às vezes a gente vai. Talvez um erro nosso, talvez é achar que algum sofrimento tem que ser culpa ou não. Exatamente. Um ponto que a gente precisa estar bem assentado na nossa mente é: eu sofro por consequências dos meus pecados, mas eu também sofro porque o sofrimento faz parte da vida. É inerente à vida. Exatamente. Você é capaz de tornar Sim. A gente erra às vezes porque a gente precipita e gira em torno da gente. Isso, exatamente. O livro de Jó é assim, né? Ele acha que tem a ver com ele. Acha que tem a ver. Os amigos acham que tem a ver com ele. Não é possível que você está passando por isso. Você fez alguma coisa, né? Essa é o grande resumo da fala dos amigos dele. Foi uma coisa que eu fiz ou que eu não fiz, né? Aí vem Deus no final e fala: sim. Não é nada disso. Você está errado. Veja bem. Exatamente, a gente não. Mas quando a gente está no sofrimento, está passando por condições sérias. Quando está no sofrimento, não estou nisso. É difícil mesmo.
difícil o quê? É difícil lembrar isso. Lembrar isso. Sim. É difícil lembrar isso. Exatamente. É difícil a gente assim, entender que Leva um tempo. leva um tempo a entender. E na hora, a gente não pensa. Uhum. Está sofrendo, sabe? Sim. E às vezes só Deus para poder nos resgatar, como você falou, tirar o outro medo, né? É ele que vai tirar o outro medo. Há momentos que você tem que parar. Sim. Parar a cabeça do mundo, deixando Deus agir. Não adianta você correr tanto, não fazer Você falou assim, né? Se você alguém já questionou a Deus o porquê, eu já questionei a Deus porque já tentei barganhar com Deus, né? E aí eu pergunto, você falou uma pergunta, onde está Deus, né? Deus continua estando no mesmo lugar. Quando você questiona Deus, e quando você tenta barganhar com Deus, ao tempo, Deus vai te responder o primeiro questionamento. Com o tempo, e no tempo dele, você mesmo vai entender isso. A questão é que a gente quer ouvir a voz de Deus em nossa vida. A gente está numa situação, a gente quer ouvir aquela voz, igual quando Deus fala com Moisés, que chega até a tremecer, e ele fala, não quero ter ouvido. Essa dificuldade de tentar ouvir a voz de Deus, mas não sentir a presença de Deus na sua vida, é que faz a gente ficar nessa armadura, nessa dor, constantemente. Ou seja, Deus está presente em todo e qualquer momento, em qualquer situação. Sim. Nós vamos entrando no buraco e nós vamos se afastando desse Deus presente. Exatamente. A gente, por nós mesmos, permite que o sofrimento muitas vezes nos afaste, né? Tem muito do sofrimento também, que tem sofrimento ligado ao nosso pecado, mas tem sofrimento que é ligado ao pecado das outras pessoas. Sim. E a gente não tem que culpar a pessoa, culpar Deus e culpar o pecado. Isso é Exatamente. uma consequência do pecado, tem que lidar com isso e perdoar da forma mais cristã possível. Uhum. Exatamente. Existe uma diferença enorme, né? O André falou disso, entre estudar o sofrimento, que é o que a gente está fazendo aqui, e passar pelo sofrimento, né? Hoje a gente está estudando o sofrimento, a gente está discutindo e a gente está se armando para lidar com o sofrimento que a gente passou no passado e para lidar com sofrimentos futuros, né? Mas na hora que você está lá no olho do furacão, é muito difícil você lembrar, por exemplo, de Romanos 8, 28, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito difícil, né? Você lembrar aí, versículo 29, né? Porque o que antes conheceu também se predestinou para serem conformes à imagem de Cristo. É muito difícil, né? Só que é nesses momentos que eu quero dizer para vocês que questionar a Deus não é uma coisa ruim. Não é. É importante você questionar com respeito, sabe? Reconhecendo o seu lugar e reconhecendo o lugar de Deus. E quando eu falo de questionar, eu estou falando de buscar as respostas, buscar nele as respostas, né? Talvez você as tenha, né? E talvez não. Talvez você as tenha do jeitinho que você quer. Talvez você vai encontrar um versículo que fala exatamente, que te explica exatamente o porquê. Talvez não. Talvez você não vai encontrar aquela resposta assim. Mas existe uma resposta geral, tá? Existe uma resposta geral que é todas as coisas cooperam para o bem, tá? E o bem não é uma vida sem sofrimento. O bem não é a ausência de sofrimento, não é aquela felicidade que vem do seu coração do nada, sabe? O bem é a formação do caráter de Cristo em você, tá? E é, por consequência, a glória de Deus. Então tudo tem um propósito, tá? Nós, como cristãos, sabemos que Deus é infinito em amor, então Ele ama a todos nós. E Ele é infinito em poder. E por causa disso, Ele é soberano. Então tudo o que acontece é a vontade de Deus. É difícil a gente entender isso. Deus quis que eu passasse por tudo isso que eu passei. Deus quis. Deus quis. É difícil, mas é. E Ele tem um propósito nisso. Ele tem. Às vezes a gente vai, em algum momento da nossa vida, a gente vai entender esse propósito. E assim como Paulo, a gente vai encontrar prazer naquilo. Sabe? Deus fez aquilo, sabe? Eu passei por aquilo na minha vida, doeu muito, mas hoje eu posso olhar para trás e me alegrar
aquilo, porque eu vejo o que Deus fez na minha vida e o que Deus fez através da vida de outras pessoas através daquilo, sabe? Talvez a gente vai ver isso e talvez não, sabe? Eu creio que assim como o Jó, por exemplo, a gente pode chegar em algum momento na nossa vida e olhar para Deus e falar: Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, em meio a todo aquele sofrimento, Deus lá, Jó, em algum momento, ele entendeu o propósito de Deus. Ele viu que através daquilo, Deus se tornou conhecido para ele. Tá? Só que em outros momentos a gente vai talvez chegar ao final da nossa vida sem compreender o propósito de tudo aquilo que a gente sofreu. Tá? Mas a grande questão aqui talvez você sofre por causa do seu passado porque você tem questões não respondidas. Você não foi atrás de entender o porquê daquilo. Sabe? Talvez o seu passado ele volta do caixão lá das profundezas da sua alma e segura no seu pé e te puxa para baixo, porque você tem questões que você precisaria buscar respostas na palavra de Deus, você ainda não fez. Então, em situações como essa, o passado pode se tornar seu pior inimigo. Você pode viver a sua vida inteira sendo escravizado por um passado porque você não buscou respostas para aquilo. Sabe? Isso é importante. Tá? Existem outras situações também, né? Feridas não tratadas também pode assolar muito o nosso presente. Você tem mágoas que não foram tratadas, sabe? Perdão que não foi liberado, escolhas tolas. E quando eu falo de escolhas tolas, eu não estou falando apenas das consequências diretas dessas escolhas, mas do sentimento que a gente tem de ficar revivendo aquelas escolhas, olhando o passado e falar: meu Deus, por que eu escolhi isso? Sabe? Hoje, talvez você não esteja em paz com o seu presente, porque tem algo que te incomoda muito no seu presente, você sabe que é por causa de uma escolha tola sua no passado, e você fica se remoendo por causa dessa escolha, quando na verdade você precisa analisar a sua situação hoje e ver o que você pode fazer hoje dentro dessa situação, porque você, infelizmente, não pode voltar no passado e refazer a sua escolha. Tá? Então, irmãos, o ponto central aqui lembrem-se, o passado, ele pode ser o seu pior inimigo, dependendo de como você lidou com ele. Então, ele tem poder para arruinar a sua vida se você deixar, e se você não buscar em Deus a libertação de tudo isso. Tá? Mas, por outro lado, como eu falei, o passado ele tem o seu valor e ele também pode ser o seu melhor amigo, dependendo de como você analisa as situações que aconteceram, dependendo de como você encara, né? Eu coloquei aqui, né, alguns exemplos, né, algumas situações, mas uma que eu quero meditar é essa de 1 Samuel 7, versículos 34 e 37. Queria que alguém lesse. O Bruno, lê pra gente esse que está aí no fundo, melhor que o povo ouve. 1 Samuel 7, versículos 34 e 37. Agora estou em dúvida se é 1 Samuel ou 2 Samuel. Mas acho que é 1. Então é 2 Samuel. O segundo vai dar final. Oxi. 17. Nossa. Ixi, espera aí, gente. É quando... Será que é o 17? O que fala? Não, Segundo Samuel 17, 17, 34. Davi, porém, instituiu tomar conta das ovelhas do meu pai. Isso aí. Não, é 17. Ah, tá. É o capítulo 17? Capítulo 17. Tá. Isso, pode ler então. Lê alto, senão na ontem de novo. Davi respondeu: esse seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão com um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este filisteu incircunciso os verá muito bem, porque afrontou o exército de Deus. Davi continuou:
só até aí tá bom. Que o Senhor esteja com vocês. Amém. Amém. Irmãos, vocês conseguem perceber o papel que o passado de Davi teve quando ele chegou diante de Golias? Quando ele viu aquela afronta que aquele filisteu estava causando ali para o povo de Israel? Em resumo, o que ele disse? Eu já enfrentei diversos outros desafios e Deus me ajudou. Eu já matei leão e já matei urso. Esse filisteu vai ser só mais um. Tá? O passado ele é importante quando você precisa de encorajamento, porque ele te mostra a força que você já teve, capacitado por Deus, e o que Deus cuidou de você no passado. Tá? Isso eu acho que é um dos principais aspectos que a gente precisa se lembrar no passado. Quando a gente olha para o passado e vê todo aquele sofrimento que a gente passou, vê todas aquelas lutas que a gente teve, a gente pode se tornar muito mais forte para enfrentar o que vier aqui. Tá? Lembra de Filipenses 4,13, quando Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, ou aguento todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não está dizendo que eu posso fazer qualquer coisa porque meu potencial é limitado ou nada do tipo. Ele está dizendo, se você olhar os versículos anteriores, ele falou de todo o sofrimento que ele precisou enfrentar, falou de tudo aquilo. E depois de ter passado por todo aquele sofrimento, é que ele consegue chegar à conclusão de que ele aguenta todas as coisas em Jesus Cristo. Tá? Assim como Davi, ele sabia que ele podia enfrentar qualquer gigante, porque ele já tinha olhado para trás, já tinha visto tudo que Deus tinha feito na vida dele. E com nós, com vocês e comigo, né, é assim também. Tudo que você passou no seu passado de ruim te mostra o quanto Deus cuidou de você e o quanto Ele te fez forte para enfrentar qualquer coisa que possa vir daqui para frente. Tá? Quando você precisar de força e encorajamento, é só você olhar para o seu passado, que ali você vai encontrar a força e o encorajamento que Deus te deu. Tá? O passado, ele não é nada, ele é importante, só que ele também não é tudo. Tá? Então você não precisa ser escravo do seu passado, tá? Mas você também pode encontrar força ali no seu passado. E agora? Tudo que eu falei aqui, irmãos, foi para mostrar para vocês que o passado ele tem um papel importante na sua vida. E esse papel, ele pode ser bom, ele pode ser seu melhor amigo. E esse papel pode ser ruim, ele pode ser seu pior inimigo. Tá? Beleza, eu entendi, eu sei que o passado é importante, mas agora o que eu faço? É o que eu quero tratar aqui com vocês nessa segunda parte da aula. Tá? Como que a gente lida biblicamente com o passado? O autor, ele traz uma abordagem bem prática, e eu achei bem interessante porque, sabe, vai um pouco além daquilo que a gente está acostumado. E a abordagem dele, né, consiste em separar os eventos do nosso passado aqui em quatro, ele chama de baldes, né? Mas eu vou chamar de partes, né? A gente vai classificar nos eventos. Nesse evento, né, naquilo que aconteceu, você foi inocente ou foi culpado? Né? Eu fui inocente, significa que eu não causei aquilo diretamente, não foi por causa de um pecado que eu cometi. Tá? Então, a coisa aconteceu, outra pessoa me feriu, me fez algum mal, ou até eu sofri algum mal, né, que não foi diretamente por causa de outra pessoa. Então eu não fiz nada para causar aquilo, né? Então nesse evento você foi inocente. Mas existem também eventos onde você foi culpado, você pecou, e o seu sofrimento ali ele foi consequência daquele pecado, né? Ou simplesmente você talvez não tenha enxergado diretamente a consequência ruim, né? Embora todo pecado gere consequência ruim, talvez você não pense em um sofrimento direto decorrente daquele pecado. Mas o fato é que o seu pecado faz parte do seu passado também, tá? Você foi culpado naquela situação. Você precisa tratar. E além disso, a gente vai classificar também se a reação àquele evento. Aconteceu isso comigo. Eu posso reagir bem ou eu posso reagir mal, né? Quando eu falo de bem é de acordo com a palavra de Deus e mal é em desacordo com a palavra de Deus. Tá? Então, os eventos onde eu fui inocente, eu posso reagir bem e reagir mal. Os eventos onde eu fui culpado, eu também posso reagir bem e reagir mal. Tá? Então, como que eu lido com cada um desses tipos de eventos? Né?
o grande apelo que o autor do livro faz, né, eu não vou chegar nesse nível aqui com vocês, é o seguinte: pense, lembre, né, de tudo que aconteceu no seu passado, cada um dos eventos que de alguma forma te incomodam hoje, classifique eles e aí a partir dali você busque entender o que você precisa fazer em relação a cada um daqueles eventos, tá? Eu não vou chegar nesse nível de profundidade, mas eu encorajo vocês a fazerem isso também, tá? E aí a gente vai lidar com cada um desses tipos agora. Então, 1, você foi atingido, mas agiu bem. 2, você foi atingido, mas reagiu mal. 3, você pecou, mas reagiu bem depois de ter pecado. E 4, você pecou e reagiu mal, tá? Primeiro ponto, vou chamar aqui de sofrimento autêntico, que é o seguinte: você foi atingido, mas reagiu bem. Você passou por aquilo que você passou, mas você não pecou diante daquela situação, tá? Então, a gente vai chamar isso de sofrimento autêntico. Você sofreu e o seu sofrimento ele foi autêntico e é legítimo nessa situação. Mas mesmo assim, eu preciso fazer alguma coisa? Talvez essa é a primeira pergunta que a gente tem, né? Tá, eu sofri, mas eu não pequei naquela situação. E aí a gente vai voltar para o que eu falei depois. Talvez você tenha sofrido, você tenha reagido bem, só que aquele passado, aquele evento ainda te persegue de alguma forma. Aquele passado ou aquele evento, ele ainda causa impactos negativos para você hoje, tá? Então, o que a gente vai entender é que a gente precisa tratar isso também, né? Se ainda não foi tratado. E o primeiro ponto é o seguinte: seja honesto sobre o seu sofrimento. Quando eu falo de ser honesto, entender que foi difícil, reconhecer que foi difícil. Porque às vezes a gente pode se deixar influenciar por frases que dizem: aquilo lá passou e já era, eu não tenho mais nenhum problema com aquilo. A gente quer se mostrar às vezes muito forte, né? Eu passei, mas eu venci tudo aquilo e hoje eu não carrego mais nada daquilo, aquilo que ficou para trás passou, né? Quando na verdade talvez no seu interior não é assim que está funcionando. Talvez você ainda revisita aquela situação, né? Talvez você ainda olhe para aquilo e fala: Deus, por quê? Por que eu passei por tudo aquilo? Aquilo doeu muito, eu não queria ter passado por aquilo. Sabe? Por isso que o primeiro apelo de hoje é: seja honesto com você. Reconheça que doeu e avalie se de fato está tudo certo mesmo. Sabe? Avalie se de fato você não precisa tratar essa situação, talvez até buscar as respostas em Deus. Tá? Olha o Salmo 73, 2. O que o salmista disse? Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ele é crente. E ele está falando aqui que quando ele viu os justos prosperarem e ele sofrendo, os pés dele quase se resvalaram. Ele está sendo honesto aqui. Ele está falando que foi difícil permanecer firme em Deus. Ele não está falando que, eu vi os justos prosperando e eu sofrendo, mas eu sabia que todas as coisas cooperam para o bem, por isso aquilo não me abalou. Sabe, não é assim que o nosso coração funciona. A gente sabe a verdade às vezes, mas o nosso coração às vezes parece que o nosso coração não é crente às vezes, né? Parece que a gente sabe só com a cabeça, mas com o coração não. Então seja honesto com você, sabe? Reconheça que doeu, reconheça que talvez foi difícil permanecer firme em Deus naquele momento, sabe? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, talvez seja um pouco mais importante aqui, é que nós precisamos encarar isso biblicamente. Quando eu falo de encarar biblicamente, vai envolver, por exemplo, buscar as respostas em Deus, se isso ainda te faz mal, sabe? Estudar mesmo, Deus. Eu gosto muito de um tema, né, que a mitologia a gente chama de teodiceia, que é a ideia de entender, né, por que o sofrimento existe ao mesmo tempo que existe um Deus todo-poderoso e bom, né? E talvez seja isso que você precisa estudar, né, para entender o porquê desse sofrimento. Né? Você não pecou, aquele sofrimento não sobreveio sobre você por causa do pecado, e mesmo após o sofrimento, você reagiu bem, você não pecou depois, né? Mas talvez aquilo seja uma ferida ainda que está aberta no seu coração. Olha o que o salmista 73, do Salmo 73, né, Asaf diz: até que entrei no santuário de Deus e descobri
qual seria o fim deles. Ele entrou no santuário de Deus, ele chegou diante de Deus para procurar o refrigério para a alma dele e ajuda naquela situação difícil. Ele viu tudo de ruim acontecendo com ele e tudo de bom acontecendo com pessoas ruins. E aquilo fez com que ele ficasse muito afligido em ver toda aquela injustiça, né, aos olhos humanos acontecendo. Mas aí, quando ele chegou diante de Deus, ele finalmente encontrou as respostas que ele procurava e conseguiu encontrar descanso. Tá? Eu coloquei essa citação aqui desse autor e ele diz o seguinte: ó, se pretendemos sofrer bem, a boa teologia é essencial. Ela nos ajudará a perseverar durante nossas provações e nos dará esperança. Cremos que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. É a fé em nosso bom e soberano Deus que nos capacita a esperar pela manhã. Mas não devemos nunca nos esquecer que a noite é sempre longa e o choro muitas vezes é incontrolável. Tá? A gente sofre mesmo sabendo, né, sobre a vontade de Deus, enfim, que Deus está conosco, mas mesmo assim o choro é incontrolável às vezes. Por isso a gente precisa ser honesto. Mas para a gente passar por isso e lidar com essas situações, a boa teologia, entender a vontade de Deus e entender, compreender mais sobre Deus é essencial, porque é ela que vai nos ensinar como que a gente trata essas situações, como que a gente lida, é ela que vai fazer com que a gente não fique ressofrendo tudo aquilo durante toda a nossa vida, né? Então busque em Deus as respostas, entre no santuário de Deus, como o salmista fez. E aí, terceiro ponto, talvez esse em termos de aplicação seja o mais importante, que é esse. A gente já falou um pouco disso, né? Mas você passou por tudo aquilo aconteceu com você e você não teve culpa naquela situação, né? Como que aquilo pode ser usado para a glória de Deus? Essa é a sua missão com aquele sofrimento. Quantas outras pessoas vão passar por uma situação de sofrimento parecida com a que você passou e talvez não vão ter a reação que você teve, não vão reagir bem como você reagiu? Talvez o seu papel seja justamente ajudar essas pessoas a lidarem com aquela situação naquela época tão bem como você citou. Então, reconheça que quando Deus te deu o sofrimento, Ele te deu também uma missão de ajudar outras pessoas que vão passar por aquele mesmo sofrimento. Paulo escreveu em 2 Coríntios 2, 1, 4 o seguinte, eu já até li, né? É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Você sofreu, Deus te consolou nessa situação. E pelo consolo que você recebeu, agora você pode consolar outros que vão passar pela mesma situação. Essa é a sua missão, né? Você sofreu muito, só que com esse sofrimento gigantesco veio também uma missão gigantesca para você. Pensa no quanto você sofreu. Imagina se naquele momento tivesse uma outra pessoa para te consolar, sabe? Para te consolar tão bem quanto você pode consolar outra pessoa hoje. Washington ia falar uma coisa, né? O segundo ponto, né? Você foi atingido, mas você reagiu mal. E esse talvez a gente acabe deixando passar, né? Porque a gente olha e fala, eu sofri, né? Mas não foi culpa minha. Então eu não preciso fazer nada, né? Alguém me causou sofrimento ou foram as próprias circunstâncias da vida que me causaram sofrimento. Mas como foi a sua reação naquilo? Então isso vai demandar uma análise humilde. Olhe para você com humildade, né? Naquela situação, depois que eu sofri aquilo, né? Depois que aquilo aconteceu, ou até depois que eu pequei, né? Eu reagi mal depois daquela situação, né? Você pagou mal com mal? A pessoa causou mal contra você. Você não fez nada para causar aquilo, né? A pessoa que te caluniou, a pessoa que te atingiu de alguma forma. Mas o que você fez depois? Você causou o mal com mal? Como
Paulo aqui escreve em Romanos, que nós não deveríamos fazer em situação alguma, se isso acontecer, você tem um problema, você precisa tratar. Você precisa reconhecer que você pecou naquela situação. Tudo bem, você foi vítima de uma situação, mas depois você pecou, tá? Por isso que eu falei de análise humilde. E segundo ponto, você desenvolveu amargura em relação a Deus? Talvez você não diga isso com as palavras, né? Talvez você não vai ter coragem de, como Noemi falou aqui nesse versículo que eu coloquei, né? Quando não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, né? Mara significa amargura, porque Deus amargou os meus caminhos aqui, amargou minha vida, né? Ela sofreu muito, Noemi sofreu muito, perdeu o marido, perdeu os filhos, no meio de uma nação estrangeira, só que a fala dela nos mostra que até aquele momento a reação dela não tinha sido uma reação boa, ela tinha desenvolvido amargura contra Deus, e talvez você esteja nessa mesma situação, você olha para Deus, você não só questiona buscando respostas, mas você questiona querendo julgar a ação de Deus, você olha querendo dizer que Deus foi injusto naquela situação, tá? Então analise também seu coração e verifique se não tem alguma raiz de amargura contra Deus por causa dessa situação, porque a gente geralmente olha só para nós, né? Só para nós como vítimas, na verdade. Deus, eu não fiz nada para merecer isso. Deus, foi culpa daquela pessoa que agiu contra mim. Mas, na verdade, a gente precisa olhar para a nossa reação também diante da situação. E terceiro, né? Você perdoou a pessoa que te causou mal? Perdoou de verdade? Tem gente que fala, eu perdoo, mas não convivo. Será que esse é o perdão bíblico? Quando alguma pessoa te faz mal, o que a Bíblia te ensina é perdoar, mas não conviver? Se você fala isso, né, com orgulho, né, você não está agindo biblicamente, você não perdoa de verdade, tá? Eu sei que às vezes, né, por uma série de situações você não vai conviver mesmo com a pessoa, né? A gente mudou de cidade, por exemplo, né? Então, né, se a gente tivesse alguma coisa, a gente não conseguiria conviver. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de não conviver porque você ainda tem raiva da pessoa, porque você não suporta estar perto da pessoa. Isso não é perdão de verdade, tá? Então analise também qual foi a sua reação. Você pagou mal com mal? Você criou algum tipo de amargura contra Deus? Você perdoou a pessoa que te causou mal? Tá? Então demanda esse tipo de análise. Você pecou, mas reagiu bem. Então não tem que fazer nada, está tudo certo. Não necessariamente, porque, como eu falei, né, às vezes os pecados dos nossos passados continuam nos assombrando, tá? E mesmo que você tenha pecado e reagido bem, talvez você ainda precise tratar isso de alguma forma, tá? E eu disse, né, que isso implica numa lembrança alegre, porque acho que eu esqueci de colocar uma coisa aqui. Mas o primeiro ponto é que Deus perdoa, tá? Você pecou. Isso foi uma coisa horrível de ser feito. Isso foi muito ruim. Mas saiba que Deus te perdoou. Deus perdoou. E aí quando você se lembrar que mesmo você tendo pecado, Deus te perdoou, você pode então olhar para aquilo e ter uma lembrança alegre diante daquilo, tá? Porque Deus é um Deus que perdoa. Nosso Deus é um Deus perdoador. Então olhe para trás, olhe para o seu passado com alegria, sabendo que mesmo naquela situação onde você pecou e reagiu bem, pediu perdão para Deus, Ele de fato te perdoou, tá? E aqui, por fim, talvez esse seja o mais difícil, né? Até por isso que está no final, que é: você pecou e reagiu mal. O pecado não parou por aí. Você tem pecado no seu passado que talvez esteja te influenciando hoje, só que mesmo nessa situação de pecado, você reagiu mal depois disso, tá? E aqui, o primeiro ponto, né, depois a gente vai analisar uma história, né? Mas o primeiro ponto é que você precisa tomar consciência de que todos pecaram, tá? Você não é menos ser humano, ou você não é menos importante, ou você não é menos amado por Deus
porque você pecou, tá? Isso o pecado, ele atinge todas as pessoas e atingiu você naquela situação, tá? Então saiba que o pecado, ele infelizmente acontece na nossa vida. 1 João 1,8 diz: se não dissermos que não temos pecado nenhum, né, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós, tá? Então saiba que o pecado, infelizmente, ele é algo normal, entre aspas, na nossa vida caída, tá? E não é só para você, é em todas as pessoas. Mas o foco aqui não é o pecado que foi cometido, mas é a sua reação. Depois que você pecou, como que você lidou com aquilo? Você lidou de forma bíblica? Você de fato se arrependeu daquilo? Esse é o primeiro ponto, né? Mas para a gente entender o quão isso é sério, a gente vai ler aqui alguns versículos sobre a história de Davi, né? E a primeira pergunta, né? Eu não falei, né? Mas nesse ponto aqui eu estou chamando de autoconfrontação honesta, tá? Olhe para você mesmo e faça uma análise de verdade sobre qual foi as suas reações após aquele pecado. Primeira ponto é esse: você tentou esconder? Você talvez escondeu? Talvez você ainda esteja até conseguindo esconder até hoje. Eu pequei, a minha reação deveria ser perdoar, pedir perdão, né, e confessar. Só que não. Ao invés de confessar, eu tentei esconder e talvez esteja escondendo até hoje, tá? Assim como Davi. Olha o que aconteceu com Davi. Ele teve toda aquela história com Batseba, e aí quando ela engravidou, ele fez o seguinte: depois Davi disse a Urias, que era o marido, vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Qual que era a estratégia dele, né? Ela ficou grávida, mas eu quero que o Urias volte e tenha relações com ela para que ele ache que o filho é dele, né? Davi estava aqui tentando esconder. Ele poderia ter se arrependido naquele momento. Ele pecou e todos nós pecamos, como eu disse. Todos nós cometemos pecado. E ele poderia ter pedido perdão e a história teria terminado ali, né? Poderia ter pedido perdão, ter confessado aquilo e a história, enfim, do pecado, né, terminaria ali. Mas ele não, mas ele tentou esconder. Será que você também não está nessa mesma situação? Será que seu passado não te persegue porque você tem pecado não confessado, pecado não tratado? Talvez você não seja só uma vítima do seu passado, mas você é o ator, né? Quem causou esse sofrimento que você está tendo hoje por causa do pecado, começou com o seu pecado lá atrás, que não foi tratado, que não foi confessado. E aí a situação vai ficando cada vez mais difícil. Será que você planeja dar passos que jamais pensou antes para manter esse pecado encoberto? Até onde você está planejando em ir? Ou até onde você foi depois daquele pecado? A gente sabe até onde Davi foi, né? Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente da guerra, onde o combate for mais intenso. Depois, deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. Davi, ele não era assassino a princípio, né? Ele caiu no pecado de adultério, né? Só que para manter aquilo encoberto, ele foi indo cada vez mais longe, até chegar ao ponto de se tornar um assassino, de tirar a vida de uma pessoa inocente, de uma pessoa que não tinha feito nada contra ele e que era vítima do pecado dele. E o pecado muitas vezes faz isso com a gente. Talvez hoje você está enrolado aqui no seu presente porque você tem pecado no seu passado que você está tentando manter escondido e está indo cada vez mais longe, tá? Até que ponto você está disposto a ir por causa desse pecado? Até onde esse pecado vai te levar? Até onde esse pecado vai destruir o seu presente, transformando você em algo que você nunca pensou em ser, porque ele está lá no seu passado e ainda não foi tratado? Isso, irmãos, é muito sério. Aqui a gente está vendo de um homem que se tornou assassino por causa de um pecado do passado que não foi tratado. O pecado ele é mais sério do que a gente imagina.
será que você não está deixando que o pecado te torne insensível em relação às pessoas que são vítimas do seu pecado? Depois a história vai nos dizer que Urias de fato morreu, né, por causa das atitudes de Davi. E quando a mulher de Urias soube que seu marido era morto, ela chorou por ele. Até aqui normal, né? E a Bíblia não nos diz o que Davi fez, né? Mas olha só, aquela mulher, ela estava sofrendo por causa da morte que tinha sido causada pelo próprio Davi. Sei lá, era o mínimo que a gente poderia esperar era que ele, sei lá, consolasse de alguma forma, ou fizesse alguma coisa, ou pelo menos sofresse junto, mas principalmente que ele se arrependesse, né? Pelo menos ali, vendo o sofrimento daquela mulher que era um sofrimento gigantesco por causa de algo que ele mesmo tinha feito. Mas a história simplesmente diz que, passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e deu a ele um filho. Aquela mulher estava sofrendo, ela estava destruída por causa da morte do marido. E o próprio Davi que tinha causado tudo isso. Mas aí o que ele fez? Simplesmente levou ela para a casa dele e tornou-a sua esposa. Vocês conseguem perceber o grau de insensibilidade que Davi demonstrou aqui com relação ao sofrimento daquela mulher que ele mesmo tinha causado? O pecado às vezes faz isso com a gente também. A gente peca e a gente vai indo cada vez mais fundo naquilo e a gente vai ficando cada vez mais insensível, tanto em relação a Deus quanto em relação às outras pessoas que muitas vezes são vítimas do nosso pecado. Tá? Então olhe para você, olhe para o seu passado e analise se não é isso que está acontecendo com você também por causa de um pecado que não foi tratado. Tá? E até onde isso vai? Aqui a gente está falando de um pecado de adultério que gerou morte, né, tornando Davi insensível. Mas na sua vida pode ser um pecado muito menor, pode ser uma mentira. Que mentira que você já contou aí e que ninguém descobriu e você está mentindo cada vez mais para manter isso. Tá? Eu nunca matei ninguém, obviamente, mas eu já passei por uma situação assim muito ruim e na verdade assim, foi uma situação pequena, sabe? Bem no começo do meu casamento ali, eu tive uma situação que era um pecado assim, pecado é sempre pecado, né? Mas era um pecado relativamente assim, sabe, pequeno, uma coisa boba, mas aí para esconder aquilo, né, da minha esposa, fui indo cada vez mais fundo, até que enfim, né, aquilo veio à tona e aquilo causou um sofrimento, sabe, absurdo na minha esposa, né, quando ela e o sofrimento não foi por causa do pecado, mas foi por causa justamente da reação, da mentira que veio depois. E hoje eu olho para aquilo, e falo, nossa gente, a gente passou por aquele momento ali de, sabe, de tanta tristeza, né, tanto eu quanto ela, de ficar uma noite inteira, sabe, sem dormir por causa de uma coisa que era pequena, uma coisa que não, sabe, não precisava ter sido nada, mas que acabou se tornando uma coisa absurda, que causou um sofrimento enorme. Sabe? E era uma coisa pequena, sabe? Talvez tem pecados na sua vida que, sabe, são pequenos, são pequenos em termos de consequências aí, mas se você não tratar, aquilo vai se tornando cada vez pior. E pense principalmente no seu relacionamento com Deus, o quanto que isso tem prejudicado, tá? Isso é muito sério. Isso é muito sério, muito triste, né? A palavra que o autor do livro usa é sinistro. Isso é muito sinistro quando a gente olha a história de Davi, como que aquilo começou e até onde que aquilo foi, né? E o pecado muitas vezes é isso, ele é sinistro na nossa vida, ele começa de uma forma e vai te maltratando, né, cada vez mais. Só que a gente pode se alegrar porque existe esperança, tá? A história do pecado não termina ali, né? Enquanto aquilo existe, ainda tem história e aquilo ainda tem chance de ter um final feliz na vida de Davi e na sua vida também. É só a gente, ainda não é tarde para você lidar biblicamente com aquilo. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Natã foi levado por Deus, né,
confrontou Davi e conta toda aquela história, né, do homem que tinha ovelhas e roubou a ovelha do seu vizinho. E Davi então, quando percebe, quando ele é verdadeiramente confrontado por Deus, ele então se arrepende, né? E por incrível que pareça, por mais absurdo que seja aquele pecado que começou com adultério, que gerou a morte de uma pessoa inocente naquela situação, que tornou Davi tão insensível, por incrível que pareça, aquilo foi perdoado por Deus. Não sei se eu perdoaria, né, se eu fosse Deus, mas Deus perdoou, sabe? Não importa quão horrível seja o pecado, e não importa quão pequeno ele pareça também aos seus olhos, Deus é um Deus que perdoa todo o pecado. Ele só espera que você se arrependa e que você peça perdão, reconheça. Por isso que eu falei de autoconfrontamento, sabe? Olhe para você de verdade, olhe quais são os seus pecados, quais são as suas reações a esses pecados e coloque tudo isso diante de Deus e se arrependa, porque ainda existe esperança. Eu vou ler aqui o Salmo 32, versículos de 1 ao 7. Esse aqui é um salmo que Davi escreveu depois. Ele escreveu depois de tudo aquilo. Ele pecou, aquele pecado horrível, e foi se afundando cada vez mais, mas aí ele se arrependeu, pediu perdão e foi perdoado. Ele ouviu Deus dizendo por meio da boca de Natan que o pecado dele tinha sido perdoado. E aí ele escreveu esse salmo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Talvez você esteja passando por isso. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Amém. Glória a Deus, porque Deus é um Deus perdoador. A gente sofre com o nosso pecado nos faz mal, né? E a gente sofre porque nós não pedimos perdão para Deus, porque Deus está aqui disposto a te perdoar e a não deixar com que esse pecado te corroa, como estava corroendo Davi aqui. A gente só precisa confessar esse pecado diante de Deus e clamar por esse perdão que Ele tão prontamente quer nos dar. Eu quero perguntar de novo: será que você ouve os sons do pneu girando? Será que você está atolado no seu passado por qualquer motivo? Será que você está ali naquela lama se debatendo e se afundando cada vez mais em meio a toda aquela dor e todo aquele sofrimento que você acha que o seu passado te impõe porque você acha que você não tem para onde fugir? Será que você está ali, assim como aquele motorista acelerando o carro e não saindo do lugar? Será que você está ali patinando com o seu pecado porque você não consegue ser liberto da culpa e nem do poder desse pecado? Será que você não está vivendo uma vida onde você só ouve, né, os sons do pneu girando e não consegue sair do lugar? Se você estiver assim, saiba que existe um caminho, é o que a gente falou aqui. Você precisa tomar uma atitude, você precisa tratar o que precisa ser tratado no seu pecado e no seu passado e colocar o passado no lugar dele. Saber que ele tem o seu valor, mas ele não é tudo na sua vida. José é um grande exemplo para a gente, né? José foi um cara que sofreu muito muito mais do que a gente pode imaginar. Ele foi traído pelos próprios irmãos, foi caluniado, teve a sua honra, né, diretamente atingida, foi preso, foi tudo. Só que pela graça de Deus, Deus tinha algo diferente para fazer na vida dele, né? E todo aquele sofrimento foi parte de um processo para levar ele em uma posição
onde ele poderia garantir, né, a sobrevivência do povo de Israel, né? Muito grandioso. Só que em um momento ele teve a oportunidade de retribuir tudo aquilo de mal que os irmãos dele tinham feito contra ele. Eles estavam ali diante dele pedindo socorro, né? E aí a gente sabe qual foi a atitude dele. Mas primeiro eu quero lembrar vocês que não importa qual foi o seu passado, não importa o que você fez ou o que fizeram contra você, ou o que Deus ordenou que acontecesse na sua vida, tá? Deus, por sua infinita graça e misericórdia, te dá todos os recursos para colocar o seu passado no devido lugar, assim como José fez, sabe? Não importa quanto sofrimento você teve, saiba que em Deus, pela graça dele, você tem os recursos para tratar tudo aquilo, assim como José tratou. E esse para mim é um dos textos mais lindos que a gente encontra na Bíblia, porque José disse o seguinte: os seus irmãos estavam diante dele pedindo para que ele não os matasse, né? A gente é seu servo, a gente faz o que você quiser, né? Porque agora o nosso pai morreu, é certeza que você vai querer se vingar da gente. Mas José conseguiu colocar todo o passado dele no lugar, ele tinha tudo aquilo tratado, tá? E ele disse: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Isso é uma realidade. O que aconteceu no seu passado é um sofrimento, e aquilo foi ruim. Talvez pessoas pecaram contra você, e isso é verdade, elas estão erradas, né? Assim como os irmãos de José estavam. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Aquilo aconteceu, aquilo foi ruim, mas Deus tem um propósito naquilo. José conseguiu enxergar, conseguiu entender esse propósito nesse momento. Talvez você já tenha entendido, talvez você entendeu hoje, depois que a gente falou, ou talvez você ainda não entendeu, mas saiba que Deus tem um propósito em tudo aquilo que aconteceu. Portanto, não tenham medo. Eu não apenas não vou matá-los, né, porque eu tenho poder para isso, mas eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou, ele falou o coração. José, ele conseguiu colocar o passado nele no lugar devido, entender o valor que aquilo tinha, porque ele olhava para trás e viu o agir de Deus em tudo aquilo. Ele conseguiu entender o valor que aquilo tinha, mas ele não deixou que aquilo corrompesse o coração dele. Ele conseguiu tratar tudo aquilo, ao ponto de, quando ele teve a oportunidade de se vingar daquelas pessoas que foram extremamente ruins contra ele, que era inocente naquela situação, ele não se vingou, ele não pagou o mal com o mal, e além disso, ele sustentou todos eles, né? Ele fez bem para aquelas pessoas, e além de fazer bem, ele consolou aquelas pessoas que estavam sofrendo pelos pecados que elas tinham cometido. Ele não só agiu de forma prática, né? Ele não só perdoou, né? Ele não só cuidou deles, mas ele cuidou também do coração daquelas pessoas. Ele consolou. E isso só foi possível não porque José era mais especial que nós, mas é porque ele verdadeiramente tinha colocado o passado dele no lugar devido. Que a gente possa então ter a mesma postura de José, olhar para o nosso passado, tratar o que precisa ser tratado e entender que o nosso passado não determina o sofrimento que a gente tem hoje, não determina o que a gente é hoje. A gente só precisa encarar tudo isso biblicamente. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos falou, nos lembrou e nos ensinou hoje, Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos capacite, Deus, a olhar para o nosso passado, a enxergar tudo aquilo que tem de alguma forma, Pai, nos acorrentado, que tem de alguma forma nos fazendo presos, Deus, nos fazendo reféns de coisas ruins, Pai. E peço, Deus, que o Senhor nos ajude a tratar tudo aquilo, Pai, não como nós queremos, não como as pessoas dizem que precisa ser tratado, mas da forma como a Tua Palavra nos ensina, Deus. Peço que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com o nosso presente, sabendo, Deus, que o nosso presente não é determinado pelo nosso passado. Que o Senhor nos capacite a tratar tudo aquilo que precisa ser tratado e que nós possamos olhar para o nosso passado, Deus, encontrar nele o encorajamento necessário e sabermos, Deus, que no nosso passado o Senhor cuidou de nós, meio em meio a situações onde nós muitas vezes duvidamos e mesmo, Pai, quando nós tivemos reações ruins, que nós possamos então, para a honra e glória do Teu santo nome,
sermos libertos do nosso passado, ao mesmo tempo que encontramos nele o encorajamento necessário. Amém.